Olá pessoal, eu sou o pastor Giovanni. Nós vamos continuar a nossa série que fala sobre Apocalipse, sobre o final dos tempos, sobre a escatologia, que é a doutrina que nos ensina acerca das coisas que ainda estão por vir, ou das últimas coisas, é o que significa a palavra escatologia. Escatos, últimas coisas, e logia, ciência, estudo, doutrina acerca das últimas coisas. Claro que sempre baseados principalmente o livro de Daniel, o livro profeta Daniel e o livro famoso, que fala muito sobre escatologia, sem dúvida, que é o livro de Apocalipse. E o tema de hoje, na verdade, uma série de vídeos que nós vamos falar, são os juízos no período tribulacional. Quais são os juízos de Deus no período tribulacional? Até para que a gente possa compreender, discernir tantos tempos que nós estamos vivendo, Por exemplo, hoje muitas pessoas dizem que nós já estamos na tribulação e coisas assim, sem nexo, sem discernir, sem ter noção do que a Bíblia Sagrada fala sobre esse assunto. Então, não é verdade isso. Esse é um período que ainda vai acontecer no futuro, não sabemos quando, até porque o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, e logo após o arrebatamento da igreja, que provavelmente, segundo a teoria pré-tribulacionista, vai acontecer antes do período tribulacional. Alguns acreditam, os mesotribulacionistas, acreditam que Jesus vai voltar no meio da tribulação. E os pós-tribulacionistas são aqueles que acreditam que no final do período tribulacional vai acontecer a volta de Cristo, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Quais são os juízos do período tribulacional ou os juízos de Deus da tribulação? Tribulação, sempre lembrando, é a 70ª semana de Daniel também, a semana 70, semana profética, onde Deus vai trabalhar com o povo de Israel durante 7 anos proféticos, 3 anos e meio iniciais, princípio de dores, e 3 anos e meio finais, somando 7 anos, os dois, ou 1265 dias cada um, 1260 dias cada período de 3 anos e meio, somando 7 anos proféticos, segundo o que diz a palavra de Deus. Então, como nós já falamos em vídeos anteriores, foi demonstrado que todo o período tribulacional se caracteriza pelos juízos impostos pelas mãos do Senhor. Então, o número de planos distintos de juízo será analisado através dessa série de vídeos que nós vamos fazer. Então, a respeito dos juízos em Apocalipse, por exemplo, um grande teólogo chamado Walter Scott, na sua obra Exposition of the Revelation of Jesus Christ, ou a exposição do Apocalipse de Jesus Cristo, da revelação de Jesus Cristo, nos diz o seguinte, presta atenção no que fala Walter Scott, ele diz assim: no intervalo entre o arrebatamento e o segundo advento, que para nós, pré-tribulacionista, ou mesotribulacionista também acredita, são 2 eventos totalmente distintos. Arrebatamento da igreja é uma coisa, tribulação é outra. Scott diz assim: no intervalo então entre o arrebatamento da igreja e o segundo advento, que é a vinda visível de Cristo, haverá umas séries sétuplas, ou seja, de 7 juízos sobre os selos, sobre as trombetas e sobre as taças que vão se desenvolver, vão se desenrolar dentro desses 7 anos proféticos. Esses castigos divinos, eles aumentam em severidade, à medida que passam de uma série para outra, vão ampliando na dimensão dos seus juízos. São juízos, que não são simultâneos, mas sim sucessivos. As trombetas sucedem os selos, as taças seguem as trombetas, e uma rigorosa sequência cronológica é observada à luz da palavra de Deus. Continua dizendo Scott: os selos foram abertos a fim de que as partes sucessivas da revelação futura de Deus pudessem ser expostas, principalmente no livro de Apocalipse aqui, mas apenas é óbvio a luz da fé, daquele que crê. O restante da humanidade considera os juízos meramente providenciais. Tais coisas tinham ocorrido antes, Mas, continua dizendo Scott aqui, mas o alto alarido das trombetas pelos anjos faz supor aqui uma ação pública de intenso caráter judicial da parte de Deus com os homens. Essas trombetas místicas soam um alarme de uma extremidade
a outra da cristandade apóstata. Quando eu falo apóstata, significa que abandonou a fé ou abandonou a presença de Deus, a vida com Deus. Então essa intervenção pública que fala Scott, de Deus aqui no cenário de culpa e hipocrisia humana, fica assim, obviamente, subentendida à luz da palavra de Deus. Então, o terceiro símbolo geral, que são as taças derramadas, os piores juízos, né? A ira concentrada de Deus ocupa avassaladoramente todo um cenário profético debaixo do céu. Ou seja, nós vamos estar no céu arrebatados, mas na terra vai estar rolando esse cenário profético de juízos terríveis de Deus sobre a terra. O capítulo 16, né, de Apocalipse revela essa série de juízos até então insuperáveis em alcance e severidade na história da humanidade, tá? Então nós vamos começar da primeira série de 7 selos, ou os selos do Apocalipse. A cena de abertura, né, desse rolo selado com 7 selos pelo Filho de Deus, ou seja, aqui por Jesus de Nazaré, é apresentada a partir do capítulo 6. Aqui se encontra então o início de um desdobramento do plano de juízo de Deus sobre a terra. Ao longo do livro, aqui no caso de Apocalipse, são mencionados anjos associados à execução do plano de juízo divino sobre a terra. Ottman, um outro grande teólogo, diz o seguinte, ele diz assim, quando trata, né, acerca dos selos do Apocalipse, ele diz que quando o primeiro selo é quebrado, escuta-se uma voz de um querubim que diz, vem. E essa voz de um dos querubins de Deus convoca um instrumento de juízo divino. Os querubins ainda estão ligados ao governo de Deus. E esse governo diz respeito à terra sobre o qual os juízos são agora executados. Os sucessivos flagelos sugerem à medida que os selos são quebrados, né, tirados, e estão, sem dúvida alguma, sob o controle de Deus, o controle divino. Então, nenhum instrumento de juízo aparece até que seja convocado pelos querubins aqui, que são esses anjos de juízo, segundo Apocalipse. É o que fala Ford C. Ottman, é o nome dele, na sua obra The Unfolding of the Ages, tá? The Unfolding of the Ages. Unfolding é uma palavra bem complicada de falar aqui, tá? Mas outro autor chamado Derby, né, um outro teólogo também, escatologista, um dos grandes nomes da escatologia, chama os selos de preparação providencial do governo divino para a vinda de Jesus. É o que diz William Kelly, né, que cita ele, Derby, né, na sua obra The Collection Writing of G.N. Derby Prophetical, ou seja, a coleção dos escritos proféticos de J.N. Derby. É o nome da obra de William Kelly que cita Derby aqui. Então Deus está lidando em ira, né? Isso aí é claro, é visível em Apocalipse 6, 16 e 17. Então, por meio de agentes humanos, Deus está agindo para derramar juízo aqui sobre a terra. A partir do Apocalipse 6, nós vemos esses juízos terríveis que vão acontecer no período tribulacional. Existe também uma concordância geral entre os comentaristas sobre a interpretação dos selos. O primeiro, né, de Apocalipse 6, 2, representa as tentativas dos homens de estabelecer paz na terra. O segundo selo, que é Apocalipse 6, 3 e 4, representa a eliminação da paz da terra e das guerras que a inundam, ou seja, que inundam a terra. O terceiro selo, está mencionado em Apocalipse 6, de 5 a 6, representa a fome resultante da guerra e da devastação em todo o globo terrestre. O quarto selo, está em Apocalipse 6, né, versículos 7 e 8, representa a morte que segue no rastro do fracasso humano de tentar estabelecer, segundo os métodos humanos, a paz na terra. O quinto selo, mencionado em Apocalipse 6, de 9 a 11, revela a morte dos santos de Deus, por causa da sua fé, bem como aqui o seu apelo por vingança. Ou seja, haverá sim salvos no período tribulacional que vão se converter através, provavelmente, da pregação
ou daqueles que ficaram para trás, de alguma maneira vão se quebrantar, né, e vão reconhecer o Cristo que já veio buscar a sua noiva, a igreja, ou principalmente, é o que nós cremos, através dos 144 mil selados, que são judeus separados das 12 tribos, 12 mil de cada tribo, que vão pregar o evangelho do reino nesse tempo tribulacional, tá bom? Então, o quinto selo revela a morte dos santos por causa da sua fé, bem como o seu apelo por vingança, né, da parte de Deus. O sexto selo, que está em Apocalipse 6, de 12 a 17, fala das grandes convulsões que abalarão a terra. Isso pode, aqui nesses escritos de Apocalipse, significar a condição em que toda a autoridade e o poder perde então seu controle sobre o homem e reina o caos e a anarquia sobre a terra. Kelly, né, um outro grande teólogo, erudito, escatólogo aqui também, ou especialista em escatologia, ele diz o seguinte: os poderes perseguidores e os que estão a eles sujeitos serão legalmente afligidos, e o resultado será uma completa deteriorização da autoridade na terra. Nós já vemos um pouco isso hoje, né? O desgaste do meio político, das autoridades. Já existe meio que uma revolta mundial contra as autoridades. Vai se intensificar e vai ficar muito mais exacerbado, exagerado no período tribulacional. É o que fala William Kelly na sua obra The Revelation Exposed, ou Expounded, né? Exposto, a revelação exposta, ou o Apocalipse exposto aqui. Esses selos, né, segundo Kelly, então dão início do juízo de Deus sobre a terra. E eles são desdobrados sucessivamente dentro de um plano de juízo de Deus. São principalmente juízos divinos, canalizados, é claro, por agentes humanos. Sobrevém a terra na primeira parte da tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio iniciais, esses selos, e continuam por todo o período. Lembrando que são sucessivos. Os selos chamam a trombetas e as trombetas chamam as taças, de maneira sucessiva, um seguindo o outro, como nós já falamos. Segundo juízo são as trombetas, tá? As trombetas é muito importante a gente entender. A segunda parte do plano do juízo é revelada pelo soar das 7 trombetas. Segundo Apocalipse 8, de 2 a 11, não, Apocalipse 8, 2 até Apocalipse 11, 15, menciona essas 7 trombetas de Deus. E a respeito do uso das trombetas, Newell, um outro especialista em escatologia, nos diz na sua obra The Revelation, seria o Apocalipse ou a Revelação, traduzida para o português. William Newell diz o seguinte: as trombetas foram ordenadas por Deus para Israel com o propósito de convocar os príncipes e a congregação de Israel, levantar o acampamento para as jornadas de Deus, servir como alarme também ou uma notificação pública de Deus a Israel. Você pode ver isso no Antigo Testamento em Números 10, de 1 a 6, fala dessas trombetas e as suas funções no meio do povo de Israel. Então as trombetas também deveriam ser tocadas nos dias da alegria quanto ao povo de Israel, nas festas religiosas ou por ocasião dos sacrifícios, principalmente no primeiro dia do mês, como um memorial perante o nosso Deus, né? Perante o vosso Deus, é o que Jeová também as amava, ou seja, amava essas trombetas, conforme Números 10, 10. Então encontramos aqui o uso especial das trombetas para despertar profeticamente, aqui em Apocalipse, as hostes de Jeová, a guerra contra os seus inimigos. É o que nós vemos em Número 10, 9, é claro que aqui em Números são inimigos literais, visíveis, pessoas, seres humanos, povos e nações que estavam ali ao redor de Israel. Agora, se você comparar com Ezequiel 33, de 1 a 7, em que a trombeta do atalaia fielmente é tocada, essa trombeta livraria o quê? Livraria da destruição os que se dessem por avisados. Irmãos, Deus tem tocado as suas trombetas. Claro que ainda não são os juízos das trombetas, mas nos dias de hoje você pode ter certeza, Deus tem usado muitos homens e mulheres para tocar a trombeta no meio do povo de Deus. Então assim também, diz Newell, os 7 anjos vão tocar essas trombetas de Deus, e eles fazem soar as trombetas do próprio céu, contra uma terra que se tornou como nos dias de Noé, uma terra corrompida, perdida,
detonada, solada de iniquidade e pecado, os dias que nós estamos vendo ainda mais na tribulação. Como nos dias de Sodoma e Gomorra, diz a palavra de Deus, em Mateus 24, né? Da mesma forma que Josué e Israel tocaram as trombetas contra Jericó, Deus há de trocar essas trombetas, segundo o comentário de William Neal na sua obra The Revelation. Tá? Pensando um pouquinho dentro disso que o William Neal fala, existe uma grande divergência, né, de opinião entre os comentaristas bíblicos a respeito da interpretação dessas trombetas de juízo. Alguns comentaristas interpretam como uma severa literalidade, enquanto outros a consideram apenas de maneira simbólica. E o aspecto da interpretação simbólica é realmente grande, tá? Observamos que as 4 primeiras trombetas são separadas dos 3 últimos juízos, ou seja, das 3 últimas trombetas. Esses são chamados de ais. Por quê? Porque existe a expressão ais dentro da palavra de Deus, nesses trechos, nas menções dessas trombetas. A primeira trombeta, que está em Apocalipse 8, versículo 7, representa um juízo que cai sobre a terra e mata 1/3 dos seus habitantes. A segunda trombeta, que está em Apocalipse 8, de 8 a 9, representa um juízo que cairá sobre a terra, sobre o mar, né? Sobre a terra não, sobre o mar, novamente mata 1/3 dos seus habitantes. Então acredita-se que aqui, né, a terra possa representar, obviamente, a Palestina, a terra de Israel, como acontece repetidas vezes nesse livro de Apocalipse. E o mar aqui representa as nações do mundo. Então, desse modo, esses 2 retratos de juízo de Deus são inimagináveis quanto à extensão para todos os habitantes da terra. A terceira trombeta, que está em Apocalipse 8, de 10 a 11, representa o juízo que cai sobre os rios e as fontes de água. Esses são usados nas Escrituras como uma fonte da vida, e até mesmo da vida espiritual. Isso pode sim referir-se a um juízo sobre aqueles de quem a água viva é retirada pelo fato de terem crido numa mentira de Satanás, conforme Paulo relata em 2 Tessalonicenses 2:11. Creram no erro, na mentira, no engano, em vez de acreditar na verdade de Deus. É o que diz 2 Tessalonicenses 2:11. Então, a quarta trombeta, que está em Apocalipse 8, de 12 a 13, é um juízo sobre o sol, a lua e sobre as estrelas. E esses representam poderes governamentais e podem indicar aqui o juízo de Deus sobre os líderes mundiais, os líderes, os governantes do mundo desse período tribulacional. A quinta trombeta, que é o primeiro ai, né, da Bíblia Sagrada, em Apocalipse 9, de 1 a 12, retrata aqui um indivíduo fortalecido pelo inferno, que pode lançar sobre a terra tormentos de dimensão sem precedentes. Em geral, né, a maioria dos comentaristas aceita-se que não se trata de gafanhotos literais, pois não se alimentam como gafanhotos normais. A sexta trombeta, que é o segundo ai, aparece aqui como um grande exército liderado para marchar com força destrutiva sobre a face da terra. Em relação a esses 2 primeiros ais, Kelly, né, um grande teólogo, erudito, bíblico, escreve o seguinte, ele diz assim: primeiramente, uma angústia atormentadora cai sobre a terra, mas não sobre os que foram selados dentre as 12 tribos de Israel. Em seguida, os cavaleiros do Eufrates são lançados contra os poderes do Ocidente, surpreendendo toda a cristandade, particularmente o Ocidente, como objeto especial do juízo de Deus. O primeiro é enfaticamente um tormento de Satanás contra os judeus apóstatas. E o último é a mais dura imposição da energia humana agressiva, embora não apenas isso, vinda do leste contra o Ocidente corrupto e idólatra. A morte de 1/3 dos homens representa não apenas o fim físico, mas até mesmo a destruição de toda confissão de relacionamento com o único e verdadeiro Deus, é o que afirma Kelly na sua obra escatológica, ok? Outra coisa muito importante, isso nos faz aqui então supor que os 2 ais serão 2 grandes exércitos em marcha, um contra Israel e outro contra os gentios, que destruirão 1/3 da população mundial. Visto que a arma de Satanás contra Israel é a Confederação do Norte, né, que vem ali encabeçada pela Rússia, ela pode ser representada sim pela quinta trombeta.
E a guerra entre os gentios pode ser representada pela sexta trombeta. A sétima trombeta e o terceiro ai de Apocalipse 11:15 preparam então o retorno de Cristo à terra e a subsequente destruição de todos os poderes hostis a Jesus de Nazaré na conclusão do plano da campanha do Armagedon, que nós já mencionamos em vídeos anteriores. Então parece haver um paralelo entre os juízos das 7 trombetas e o plano da 70ª semana, como nós já falamos em vídeos anteriores. O meio da semana começa com a ascensão dos grandes poderes militares em aliança, que nós já mencionamos também. Isso corresponderia à primeira trombeta. Reinos serão destruídos, trazendo morte, como também na segunda trombeta. E um grande líder surgirá, que o anticristo, a besta, na terceira trombeta. Sua ascensão provocará a destruição de governos e de autoridades. Até porque ele quer o poder mundial, né? O poder gentílico mundial, como nós já mencionamos. Como ocorre na quarta trombeta do Apocalipse, que nós já mencionamos. Haverá também grande movimentação militar nesse período tribulacional. Os exércitos da Confederação do Norte invadirão a terra de Israel, como na quinta trombeta é descrita no Apocalipse. E os poderes gentios competirão por uma posição de poder, o que causará grande destruição, como na sexta trombeta. Então esses atingirão o clímax com o segundo advento de Cristo, como se vê na sétima trombeta do Apocalipse, ok? Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre as taças, que são os piores juízos que vão ocorrer de Deus sobre a terra. Continue conosco, nós estamos falando sobre os juízos no período tribulacional. Esse é o primeiro vídeo, o segundo vem logo a seguir. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém.